Vamos conversar sobre algo fundamental. Segundo as Escrituras, Jesus Cristo é o único caminho para chegar até Deus e alcançar a vida eterna. Não existe outra forma de chegar ao Pai ou ao céu senão por meio dele. Se alguém ainda não conhece Jesus pessoalmente, infelizmente não terá acesso à morada celestial. Alguns podem argumentar, mas eu fui criado em outra tradição religiosa. Isso não é problema, pois o que realmente importa não são nossas tradições ou crenças culturais, mas sim o que a Bíblia ensina e o que Deus revela em sua palavra. Todos nós temos nossas tradições, mas no fim das contas, cada um de nós prestará contas diante de Deus. E a pergunta crucial será: por que você merece entrar no céu? A resposta precisa estar fundamentada na confiança depositada em Jesus Cristo. Não dá para chegar lá sem uma reserva feita com antecedência. Imagine a seguinte situação: você viaja para uma cidade desconhecida, certo de que tem uma reserva em um hotel. Chega ao local e descobre que não há registro do seu nome. Não há quartos disponíveis, e você precisa correr pela cidade inteira procurando um lugar para dormir. Já passei por isso algumas vezes, e embora hoje encare com mais tranquilidade, ninguém quer passar por essa situação ao chegar aos portões do céu. Quando estivermos diante de Deus, Ele perguntará: por que devo permitir sua entrada na minha presença? Se sua resposta não estiver baseada em um relacionamento pessoal com Jesus, a porta permanecerá fechada. A Bíblia descreve que, no céu, as árvores frutíferas nunca murcham, seus frutos nunca se esgotam e produzem colheitas todos os meses, pois são regadas por águas que fluem diretamente do santuário divino. Os frutos servirão como alimento, e as folhas trarão cura. Resumindo, no céu, comeremos por prazer, não por necessidade. Haverá propriedades restauradoras nos alimentos, embora não saibamos exatamente como isso funcionará. A palavra usada para cura no Novo Testamento é terapia, que sugere um processo de restauração completa. Quando pensamos em céu, nossa mente pode evocar diferentes imagens. Às vezes, a Bíblia o descreve como um país, destacando sua vastidão. Outras vezes, como uma cidade, enfatizando a multidão de habitantes. Quando é comparado a um reino, a ênfase recai sobre a perfeita organização e governo divino. Já a palavra paraíso nos faz imaginar toda a beleza e esplendor daquele lugar. Mas, para mim, a descrição mais tocante é a casa do Pai. Essa imagem transmite acolhimento, pertencimento e paz. Quando chegarmos lá, sentiremos como se estivéssemos finalmente em casa, cercados pelo amor e pela alegria de Deus. O céu é um lugar extraordinário, muito além do que nossa imaginação pode conceber. Lá não haverá dor, sofrimento ou preocupações. É um ambiente de paz absoluta. Quando perdemos alguém querido, é natural sentir saudade, mas podemos ter certeza de que, se essa pessoa conhecia Jesus, ela está em um lugar maravilhoso, livre de todo o mal. Essa verdade trouxe consolo a muitas pessoas, como no caso de Alejandro, que chorou ao receber a notícia sobre o céu, assim como milhões ao redor do mundo que se comoveram com essa história. Susan estava certa, o céu é mais grandioso do que podemos imaginar. Não é um sonho ou um mistério, mas uma realidade concreta. Meu objetivo aqui é garantir que todos vocês saibam como chegar lá. Um amigo certa vez me disse que o verdadeiro propósito de um cristão é ir para o céu e levar o máximo de pessoas possível junto. Seria uma grande tristeza se, por algum motivo, você não tivesse a chance de conhecer o caminho para a vida eterna e acabasse perdendo essa oportunidade. Por isso, quero fazer o possível para que isso não aconteça. Vamos começar com algumas verdades básicas sobre o céu que talvez você desconheça. A ideia de céu não é apenas um conceito teológico escondido nas páginas da Bíblia. Ela aparece em toda parte, em nossas histórias, músicas, filmes e até em conversas cotidianas. Quase todo mundo acredita que vai para o céu. Você já viu alguém em um jogo de futebol dizendo: "Meu pai está me assistindo do céu e está feliz"? Pode até ser verdade, mas a pergunta essencial é: ele realmente está lá? Ele conhecia Jesus? Porque, como já vimos, sem Cristo não há acesso ao céu. Nem todos que acham que vão chegar lá realmente chegarão. Não precisamos depender de letras de música ou roteiros de cinema para entender o céu. Deus já nos revelou tudo o que precisamos saber nas Escrituras.
Vamos explorar algumas verdades bíblicas sobre esse tema. Você sabia que a palavra céu aparece mais de 600 vezes na Bíblia? No Antigo Testamento, 33 dos 39 livros mencionam o céu. No Novo Testamento, 21 livros falam sobre ele. No hebraico, a palavra usada é chamaim, que significa os lugares altos. Já no grego, a palavra é Uranus, que deu origem ao nome do planeta Urano e transmite a ideia de algo elevado, sublime. Como você pode ver, o céu não é um assunto secundário na Bíblia. Pelo contrário, é um tema central que percorre toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia relata que Enoque foi levado diretamente para a presença de Deus, sem passar pela morte. Abraão buscava uma cidade cujos fundamentos foram estabelecidos pelo próprio Deus. Davi expressou seu desejo de habitar na casa do Senhor para sempre. Isaías profetizou um futuro sem lágrimas ou sofrimento. Jesus falou frequentemente sobre o céu, usando parábolas para ajudar as pessoas a compreendê-lo. Paulo escreveu sobre seu anseio por estar lá, e João teve uma visão detalhada desse lugar, registrada no livro de Apocalipse. O céu é um tema recorrente nas Escrituras. Não é mencionado apenas de passagem, mas sim como destino final da história, o lugar onde Deus habita e onde seu povo viverá eternamente. Agora, uma curiosidade que muitos têm, a Bíblia fala em céus, no plural. Ao analisar as centenas de referências ao céu, percebemos que o termo é usado de maneiras distintas. Na verdade, as Escrituras descrevem 3 tipos diferentes de céu. O primeiro é o céu atmosférico, ou seja, a camada de ar que envolve a terra, onde estão as nuvens, os pássaros e o oxigênio que respiramos. Em Gênesis 1h20, lemos: Disse Deus, que as águas se encham de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Em Jó, Deus pergunta: Quem tem sabedoria para contar as nuvens? Quem pode derramar as águas dos céus? Isaías também menciona a chuva e a neve que descem do céu. Nesses textos, a palavra céu refere-se à atmosfera, o espaço onde ocorrem os fenômenos climáticos e onde os pássaros voam. É a fina camada de gases, composta principalmente por nitrogênio e oxigênio, que torna a vida na Terra possível. A maior parte dos recursos essenciais para nossa sobrevivência está concentrada nos primeiros 16 quilômetros acima da superfície. Deus projetou esse sistema para sustentar a vida. O segundo céu é mencionado em Gênesis 1, quando Deus diz: Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Heaven, it one of us will have a personal encounter with Christ. Batnow diz: Quando chegarmos lá, não será um vislumbre rápido ou uma experiência distante. Será um encontro íntimo, como o de um filho que finalmente abraça o pai após uma longa jornada. A preciosidade do céu também está no fato de que nossos entes queridos que partiram em Cristo já estão lá. Quando pensamos em quem nos espera, o coração se enche de esperança. Pais, avós, filhos, amigos, aqueles que amamos e que nos amaram, e que agora desfrutam da presença de Deus. A Bíblia nos diz que, ao chegarmos, seremos recebidos com alegria, como quem retorna ao lar depois de uma longa ausência. Não haverá despedidas dolorosas, nem lágrimas de saudade, porque ali o tempo não terá o mesmo peso que tem aqui. Cada reencontro será eterno, cada abraço, sem fim. Além disso, o céu é precioso porque lá não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. Apocalipse 21h04 nos assegura: Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Imagine um lugar onde o câncer não existe, onde as guerras não acontecem, onde a injustiça é apenas uma lembrança distante. Onde o luto é substituído pela alegria plena, e a fraqueza, pela força eterna. Esse é o céu. Não um sonho utópico, mas uma promessa real, garantida pelo próprio Deus. E não podemos esquecer, o céu é precioso porque lá viveremos em perfeita comunhão com o Criador. Hoje, mesmo os mais devotos enfrentam distrações, tentações e limitações. Mas no céu, nossa adoração não será interrompida pelo cansaço, pela dúvida ou pelo pecado. Seremos livres para amar a Deus com todo o nosso ser, sem reservas.
Como disse o salmista, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita, delícias perpetuamente. Salmo 16:11. Essa é a realidade que nos aguarda. Por fim, o céu é precioso porque é o destino final daqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo. Não é um prêmio para os bons, mas um presente para os que reconheceram sua necessidade de um Salvador. Jesus não disse: eu vou preparar um lugar para os que merecem, mas sim para vocês, para aqueles que, pela fé, confiam nele. E é por isso que devemos compartilhar essa mensagem com urgência. Porque o céu não é apenas um lugar distante, é a esperança que transforma o presente. É o que nos sustenta nas lutas, nos consola nas perdas e nos motiva a viver de maneira que honre aquele que nos chamou. Então, quando alguém pergunta, por que o céu é tão importante, a resposta é simples, porque é lá que tudo que amamos e tudo que somos feitos para ser finalmente se encontrará. É lá que a história da redenção alcançará seu clímax glorioso. E é lá que, pela graça de Deus, passaremos a eternidade, não como visitantes, mas como filhos amados, em casa. O céu representa para nós. Não se trata apenas de um destino distante, mas do lugar onde nossa verdadeira identidade será plenamente revelada. Ali, não haverá mais dúvidas, nem sombras, nem perguntas sem resposta. Tudo que fomos criados para ser encontrará sua realização perfeita. Imagine por um momento. Você já se perguntou como será ouvir a voz de Jesus sem intermediários, sem traduções, sem a distorção do pecado? A Bíblia nos diz que o veremos face a face e que, ao vê-lo, seremos transformados à sua semelhança. Não haverá mais barreiras entre nós e ele. Não será um encontro frio ou formal, mas o abraço de um Pai que sempre nos conheceu e que, finalmente, nos terá por completo. Essa comunhão íntima é o coração do céu. Não são as maravilhas arquitetônicas que o tornam especial, mas o fato de que ali estaremos com aquele que nos amou primeiro. E não é só isso. O céu também será o reencontro definitivo com aqueles que amamos. Quantas vezes, ao perder alguém querido, nos perguntamos: será que um dia nos encontraremos de novo? A resposta da Escritura é um sim cheio de esperança. Ali, não haverá despedidas, nem lágrimas de separação. Pais e filhos, irmãos e amigos, todos aqueles que partiram na fé estarão juntos novamente, não como sombras do passado, mas como pessoas plenas, restauradas em corpo e alma. E não apenas eles, conheceremos pessoas de todas as épocas, de todas as culturas, de todos os cantos da história. Imagine conversar com Abraão sobre sua jornada de fé, ouvir Paulo explicar suas cartas ou perguntar a Davi como era realmente governar um reino com o coração voltado para Deus. O céu será uma grande família, onde cada membro terá sua história para contar e onde todos teremos algo a aprender uns com os outros. Mas há mais. O céu não é apenas um lugar de relacionamentos, mas também de recursos eternos. Muitas vezes, aqui na Terra, nos preocupamos com heranças, investimentos e bens materiais, como se essas coisas pudessem nos garantir segurança. No entanto, a Bíblia nos lembra que tudo isso é passageiro. O que realmente importa são as riquezas que acumulamos no céu, aquelas que nem a traça consome, nem a ferrugem destrói, nem os ladrões roubam. E como enviamos esses tesouros para lá? Investindo no que é eterno, as almas das pessoas e a palavra de Deus. Cada vez que compartilhamos o Evangelho, cada vez que encorajamos alguém a seguir a Cristo, cada vez que estudamos, ensinamos ou vivemos a Escritura, estamos depositando riquezas em um banco que nunca falirá. Esses são os únicos investimentos que sobreviverão ao fim dos tempos. E não podemos esquecer, o céu é a nossa verdadeira residência. Aqui na Terra, somos como estrangeiros em uma terra estranha, vivendo com um passaporte celestial carimbado no dia em que entregamos nossa vida a Cristo. Filipenses 3:20 nos lembra, nossa cidadania está nos céus. Isso significa que, não importa onde tenhamos nascido ou onde vivamos agora, nossa verdadeira pátria é outra. Somos embaixadores de um reino que não é deste mundo, chamados a representar nosso rei enquanto aguardamos o dia em que seremos chamados para casa. E quando esse dia chegar, não seremos apenas visitantes, seremos filhos, herdeiros de um reino que nunca terá fim. A Bíblia também fala de recompensas que nos aguardam. Alguns podem questionar: se amamos a Deus,
Por que nos importaríamos com recompensas? Mas a Escritura não vê contradição entre amor e recompensa. Na verdade, ela nos encoraja a viver de maneira que agrade a Deus, sabendo que Ele é justo e recompensará cada ato de fé. Haverá um dia em que cada um de nós receberá coroas, símbolos de honra e gratidão, que, por sua vez, depositaremos aos pés de Jesus em adoração. E quem, em sã consciência, gostaria de chegar diante dele de mãos vazias? Por fim, o céu é a nossa reserva eterna. Deus não está apenas preparando um lugar para nós, Ele está construindo uma cidade. Não uma cidade qualquer, mas a Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse como um lugar de beleza indescritível, onde não haverá mais dor, nem morte, nem tristeza. 12 vezes, nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, esse lugar é chamado de cidade, não uma metáfora, mas uma realidade física, adequada para corpos ressurretos. Desde Abraão, os fiéis aguardam essa cidade, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. E quando ela descer dos céus, não será apenas um lar, mas o cumprimento de todas as promessas feitas ao povo de Deus ao longo da história. O céu, portanto, não é um sonho distante ou uma fantasia religiosa. É a realidade para a qual fomos criados, o destino final de nossa jornada. E enquanto aguardamos esse dia, somos chamados a viver de maneira que reflita essa esperança, não como pessoas sem rumo, mas como filhos do Rei, ansiosos pelo momento em que ouviremos: "Bem-vindo ao lar." Ouro como aquele. Na Nova Jerusalém, até mesmo o chão sob nossos pés será uma obra-prima da glória divina, refletindo a pureza e a perfeição do próprio Deus. E não são apenas as ruas que brilham. A Bíblia nos diz que a cidade inteira é feita de ouro puro, como vidro límpido. Imagine um lugar onde cada superfície, desde as muralhas até os edifícios, resplandece com uma luz que não é apenas refletida, mas que parece emanar de dentro. Não é um brilho ofuscante, mas uma luminosidade suave e constante, como se a própria presença de Deus estivesse impregnada em cada átomo da cidade. Esse ouro não é como o que conhecemos aqui, pesado e opaco, mas tão refinado que se torna translúcido, como se a matéria tivesse sido transformada em algo além de nossa compreensão. E o que dizer da luz? Em Apocalipse 21h23, lemos que a cidade não precisa nem do sol nem da lua para brilhar, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não há escuridão ali, nem sombra, nem necessidade de fontes artificiais de luz. A própria presença de Deus e de Cristo é a fonte inesgotável de claridade, uma luz que não cansa os olhos, mas que enche a alma de paz. Essa luz não é apenas física, ela é a manifestação visível da santidade, da verdade e do amor que permeiam cada canto da cidade. Dentro dessa cidade gloriosa, há um lugar que se destaca acima de todos, o trono de Deus. Apocalipse 22:1-3 nos diz que do trono saía um rio cristalino de água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, e de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. O trono não é apenas um símbolo de autoridade, mas o centro pulsante da vida eterna. É dali que tudo emana, a água da vida, que sacia para sempre a sede da alma, a árvore da vida, cujos frutos trazem sustento e cujas folhas trazem restauração completa. E note bem, não há templo na Nova Jerusalém. Apocalipse 21h22 deixa isso claro: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Aqui na terra, os templos são lugares onde encontramos Deus, mas lá, Deus é o lugar. Não há separação entre o sagrado e o comum, entre o céu e a terra. Cada respiração, cada passo, cada olhar é uma adoração constante, porque estamos imersos na presença daquele que é a fonte de toda a vida. Mas o que faremos nessa cidade eterna? Alguns imaginam um lugar de tédio, onde ficaremos sentados em nuvens tocando harpas para sempre. Nada poderia estar mais longe da verdade. A Bíblia nos fala de uma cidade vibrante, cheia de atividade, de propósito e de alegria. Em Apocalipse 22h05, lemos que não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de lâmpada nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre.
Reinaremos, isso significa que teremos responsabilidades, missões, um papel ativo no governo do novo mundo. Não seremos espectadores passivos, mas participantes plenos da obra de Deus. E as relações? As relações serão mais profundas e puras do que jamais imaginamos. Não haverá mais lágrimas, nem dor, nem separação. Apocalipse 21h04. Os laços que aqui são quebrados pela morte serão restaurados para sempre. Conheceremos uns aos outros de uma forma que transcende o tempo e o espaço. Imagine reencontrar aqueles que amamos e, juntos, explorar as maravilhas da cidade, aprender com os heróis da fé, conversar com os anjos e, acima de tudo, desfrutar da comunhão perfeita com o Pai e com o Filho. E o mais extraordinário de tudo é que essa cidade não é apenas um lugar, mas uma pessoa. Em Apocalipse 21h02, ela é descrita como preparada como uma noiva adornada para o seu marido. A Nova Jerusalém é a noiva de Cristo, a igreja glorificada, unida a Ele em um amor eterno. Não é um edifício frio de ouro e pedras preciosas, mas um organismo vivo, pulsante, onde cada um de nós terá um lugar único e insubstituível. Por isso, quando olhamos para o futuro, não estamos apenas esperando um lugar, mas uma pessoa, Cristo, e uma comunidade, a família de Deus em sua plenitude. E enquanto aguardamos, somos chamados a viver como cidadãos dessa cidade celestial. Não como estrangeiros, mas como embaixadores, refletindo aqui e agora a glória do lugar para onde fomos feitos. Porque, no fim das contas, o céu não é apenas o nosso destino, é a nossa verdadeira identidade. E um dia, quando os portões de pérola se abrirem para nós, ouviremos o convite que ecoa desde a eternidade: venha, entre. Este é o seu lar. As ruas que você pisará quando chegar ao céu não são como as que conhecemos aqui. A Bíblia descreve que elas serão de ouro, não um ouro opaco ou comum, mas um ouro transparente, tão puro que se pode enxergar através dele, como vidro polido. E essa não é uma imagem poética apenas, é uma realidade física, uma substância que reflete a perfeição do lugar onde Deus habita. Mas o que ilumina essas ruas não é o sol, nem a lua, nem qualquer fonte artificial de luz. O próprio Cordeiro, Jesus, é a lâmpada da cidade. João, em Apocalipse 21h23, escreve que a cidade não precisa do sol nem da lua para brilhar, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Essa luz não é como a que conhecemos, não tremula, não se apaga, não depende de energia. Ela emana diretamente do trono de Deus, porque Deus é a luz, e nele não há trevas nenhuma. É uma claridade que preenche cada canto, cada casa, cada coração, sem sombras, sem escuridão, sem fim. Essa descrição cumpre uma promessa antiga, registrada em Isaías 60:19. O sol não será mais a tua luz durante o dia, nem a lua te iluminará com o seu resplendor, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus, a tua glória. No céu, a luz não vem de fora, ela vem de dentro, do próprio Deus. Não há lâmpadas que queimam, nem velas que se consomem, nem baterias que se esgotam. É uma luz eterna, porque o próprio Deus é eterno. E no centro dessa cidade, fluindo como um rio de vida, está a água mais pura que se pode imaginar, cristalina, transparente, procedente diretamente do trono de Deus e do Cordeiro. João descreve em Apocalipse 22:1-2, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, e de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 frutos diferentes, um para cada mês. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Esse rio não é apenas um detalhe decorativo, ele é o coração da cidade. Sua fonte é o próprio trono de Deus, e quem o segue é levado diretamente à presença do Criador. É a realização da promessa do Salmo 46:4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Não é um rio que seca, nem que transborda em destruição. É um rio que traz vida, que restaura, que sacia para sempre. Ao lado do rio, está a árvore da vida, a mesma que foi proibida ao homem no Éden após a queda. Agora, ela está acessível novamente, não mais guardada por querubins de espada flamejante, mas aberta a todos que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Ela produz 12 frutos,
um para cada mês, simbolizando abundância sem fim, provisão constante, uma colheita que nunca falha. E suas folhas não são apenas para sombra ou beleza, elas trazem cura. Não uma cura passageira, como a que conhecemos aqui, mas uma restauração plena, definitiva, que remove toda doença, toda dor, toda limitação. Mas há algo que João deixa bem claro: essa cidade não é para todos. Em Apocalipse 21h08-27, ele lista aqueles que não terão parte nela: os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os sexualmente imorais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. A cidade é santa, e só entram nela aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso pode soar duro, mas é a verdade. O céu não é um lugar para onde se vai por merecimento, por boas obras ou por frequentar uma igreja. É um lugar reservado para aqueles que reconheceram sua necessidade de um Salvador e entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. As boas ações, a moralidade, a religiosidade podem até nos tornar pessoas melhores aqui, mas não nos garantem um lugar lá. O que nos abre as portas do céu é a graça de Deus, recebida pela fé em Cristo. Jesus não morreu na cruz para que pudéssemos ter uma vida melhor aqui, ele morreu para que pudéssemos ter vida eterna com ele. Ele ressuscitou para que, um dia, ressuscitássemos também. Ele subiu ao céu para preparar um lugar para nós, e prometeu: vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14:2-3. Então, a pergunta que fica é: você já fez sua reserva? Não uma reserva em um hotel, não um assento em um avião, mas a única reserva que realmente importa, a sua entrada no céu. Porque, no fim das contas, não importa o quanto você seja religioso, o quanto você seja uma boa pessoa ou o quanto você frequente uma igreja. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você não entrará. E como ter certeza de que seu nome está lá? Simples, confiando em Jesus. Reconhecendo que você é pecador, que precisa de perdão, e aceitando o sacrifício que ele fez na cruz por você. Não há outro caminho. Não há outra verdade. Não há outra vida além da que ele oferece. Então, quando você pensar no céu, não se limite a imaginar nuvens, harpas ou um lugar etéreo e distante. Pense em uma cidade real, com ruas de ouro, um rio de vida, uma árvore que cura, e, acima de tudo, a presença gloriosa de Deus iluminando tudo. Pense em um lar, não um lugar temporário, mas o seu verdadeiro lar, para onde você foi feito. E se você já entregou sua vida a Cristo, saiba que um dia nos encontraremos lá. Caminharemos juntos por aquelas ruas, beberemos daquela água, comeremos daquele fruto, e jamais nos separaremos. Porque o céu não é apenas um destino, é a realização de tudo que Deus planejou para nós desde o princípio. Que essa verdade não fique apenas em palavras, mas transforme o seu coração. E se hoje você sentiu o convite de Deus, não o ignore. Faça sua reserva. Aceite Jesus como seu Salvador. Porque, no fim, a única coisa que realmente importa é ouvir aquelas palavras: venha, entre. Este é o seu lar. Antes de seguir adiante, permita que essa verdade se assente em você como uma semente que, regada pela fé, crescerá em frutos de paz e certeza. Não se trata apenas de um momento passageiro, é o início de uma jornada onde cada passo é guiado pela mão daquele que conhece o caminho, mesmo quando as sombras parecem mais longas. E se, ao fechar os olhos, você ainda sentir o peso das dúvidas ou o cansaço das lutas, lembre-se, o convite de Deus não é para os que já chegaram, mas para os que estão dispostos a começar. Ele não espera que você tenha todas as respostas, apenas que confie no amor que já o encontrou. Agora, enquanto essa palavra ainda ecoa em seu coração, deixe que ela o acompanhe. Logo à sua frente, há mais luz para iluminar o caminho, uma mensagem que trará renovação à sua alma e força aos seus passos. Permita-se receber esse presente. Deus tem muito mais para lhe dizer.